Olá, me chamo Mana Serra Malcher, sou trombonista, atualmente moro aqui em Belém, sou da Orquestra Sinfônica de Chatapaz, da Amazônia Jazz Band, e professor do bacharelado em trombone no Instituto Estadual Carlos Gomes. Para mim é um prazer, um enorme prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha experiência e do meu conhecimento, né, que eu venho adquirindo em toda essa minha trajetória. Eu comecei meu estudo aqui em Belém, com o professor Ricardo Cabreira, na Fundação Carlos Gomes, no Instituto, hoje Instituto Estadual Carlos Gomes. Lá mais ou menos para os anos 98, eu fui para a Rússia, fiz um ano lá de preparação. Por motivos maiores, eu tive que ir para a Alemanha, e lá sim terminei minha carreira. Então fiz 2 mestrados, um em performance e o outro como músico de orquestra. Então hoje eu vim aqui compartilhar um pouco de toda essa experiência com vocês. Falando sobre a história do trombone de forma bem resumida, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco desse desenvolvimento de como ele chegou até hoje, né? Hoje temos o trombone dessa forma aqui. Esse é o trombone moderno, esse aqui é um trombone tenor. Eu vou destacar aqui 2 instrumentos que foram antecessores ao trombone. O primeiro foi o buzine, que foi muito usado nas tropas egípcias, né? Quando eles iam para a guerra ou entrada de alguma autoridade, um rei. Então eles eram muito usados. Que buzine também foi o antecessor do trompete, né? Só que ele teve uma certa limitação na sua época, porque ele era uma peça fixa, de forma cônica, que não acompanhava a evolução dos outros instrumentos, né? Porque eu vou mostrar mais ou menos como seria esse instrumento. Imaginem que essa parte do instrumento aqui, não tivesse essa curva e fosse só uma direção, só uma peça. Eu acho que talvez uns 3 metros assim. E na ponta, claro, nós tínhamos uma campana, como essa aqui, só que bem menor, né? Um pouco como a do trompete. Então, dessa forma, os músicos da época tocavam nessa direção e nós tínhamos nessa época, então, somente as séries harmônicas, bem fixas, né? Então, imagine os outros instrumentos tocando cromaticamente já, fazendo as escalas, e esse instrumento aqui não acompanhava o nível. Então, ele sofreu algumas mudanças. Aí, outro instrumento que nós utilizamos muito na história é o sacabucha, que aí sim nós aí encontramos o primeiro sistema do êmbalo, que seria a vara do instrumento, né? Então aí já teríamos que ter uma volta, né? Aquela peça fixa já não era mais possível ter, porque para mexer essa vara nós tínhamos que ter o tamanho do braço, então não tinha como, então teve que ter a volta, e com esse movimento aqui a série harmônica ela sofreu alterações. E hoje em dia nós temos exatamente 7 posições. Então eu tenho a série harmônica da primeira posição, da segunda posição e da terceira posição, e assim por diante, né? Aqui eu vou colocar a campana e já explico por que a campana tem essas voltas aqui, ó. A popularidade do trombone deu-se da metade do século XX para cá, né, quando começaram a vir essas técnicas e foram usadas em orquestras
Hoje é usado tanto na música popular como na música erudita, né? Bandas. O trombone é um instrumento que ele está presente quase em todos os ambientes, né? Por exemplo, estamos tocando em uma orquestra, uma big band, está lá o trombone, numa orquestra sinfônica está lá o trombone, numa fanfarra está lá o trombone. Então é um instrumento que ele é muito, talvez não tenha a mesma popularidade hoje como trompete, como saxofone, né? Mas é um instrumento que está bem presente na sua vida. Nas trilhas sonoras de filme, o trombone sempre está ali. Sim, mas aí foi lá na metade do século XX que ele começou a ser usado com mais frequência em orquestra e tudo mais. E a mecânica também houve alterações, então com essa mecânica, usando o trombone na forma vertical, que seria a série harmônica natural, e horizontal, quando eu falo que tem 7 posições, né? Então, com essas combinações de trombone, tanto na forma vertical e horizontal, a gente pode tocar escalas na forma cromática e pode tocar, claro que nós temos até hoje certas limitações, né? Que quando você toca um instrumento que tenha chaves ou pistons, você tem um movimento mais curto que apenas no dedo. O trombone você tem um movimento mais brusco para lá e para cá, então você tem que ter a técnica da munheca, a técnica. Então, quando o trombone começou a ser desenvolvido, né, com a questão dessa chave aqui, que eu vou explicar já para vocês, e o cromatismo aqui, então começaram a surgir as peças mais difíceis, os locais mais difíceis para tocar o instrumento. Então assim foi, o trombone foi, nessa época foi entrando então para o universo musical e os ambientes de orquestra e tudo mais. E continuando falando sobre trombone, eu queria mostrar para vocês aqui o princípio de como a gente deveria ensinar ou praticar, né, o instrumento. Eu queria convidar aqui, como apoio, o Vanildo Pinheiro, por favor, dentro aqui, trombonista aqui da cidade de Belém. Bom, essa é uma forma que nós achamos de mostrar com mais eficiência como a gente vai trabalhar tecnicamente esses primeiros momentos do instrumento. Claro que o Vanildo já é um trombonista, aluno do bacharelado aqui em Belém, mas ele se dispôs aqui com a gente em mostrar para vocês os primeiros exercícios que vocês deveriam fazer. Primeiramente, você já deve ter observado que quando você quer tirar o som pela primeira vez no instrumento, você nem sabe o nome do instrumento ainda, aí você recebe o instrumento, aí o saxofonista, o professor de clarinete fala assim, não, você tem que fazer... E aí o aluno vai lá e sai um som assim, só que não é bem a forma ideal para tirar o som do instrumento, né? Então, eu queria mostrar para vocês em 5 passos o primeiro contato que você tem no instrumento. Vanildo, você vai fazer esse movimento dos lábios livre, assim, ó. Esse movimento. Aqui você vai trabalhar a circulação do sangue e o relaxamento de toda a musculatura aqui e a vibração geral dos lábios. Segundo passo, vou pedir para o Vanildo ativar essa musculatura que tem aqui, assim, ó, no lado aqui, ó. Ele vai ativar e vai tentar fazer o primeiro passo e o segundo passo com a coluna aqui, que é o músculo ativado. Vai ficar diferente. Já. Agora faz a primeira para eles verem.
Agora com a coluna ativada, já mudou. Agora entraremos no terceiro passo. Agora existe a tensão dos lábios no meio, assim, dos lábios do meio. É como se você estivesse provando uma sopa, se está bom de sal ou não. Você pega assim, então o Vani vai mostrar agora o terceiro ponto, o terceiro passo. Ó, já o som naturalmente fica um pouco mais concentrado, né? Agora eu vou mostrar para ele fazer os 3 passos. Vai, Vanildo, os 3 passos. Primeiro, segundo e o terceiro. Isso. Eu queria também aqui lembrar vocês que se vocês fizerem exatamente como eu estou falando, vocês vão ter um som mais saudável, bem mais rápido no instrumento, do que ficar tocando assim aleatoriamente, né? Então esse exercício aqui faz que vai ajudar vocês a tirar um som desejado mais rápido no instrumento. Vanildo, agora a gente vai fazer o 1, 2, 3, o 4º passo, né? Que é o vocal. Agora ele vai fazer o 4º passo, o vocal. Certo. O 5º passo seria no instrumento. Aí você tem um som. Claro que você vai fazer exercício, você vai você está um pouco gelado o instrumento, né? Ele vai aquecer e o som vai ficando melhor ainda. Agora eu vou fazer para você fazer os 5 toques, os 5 passos, para ficar bem mais claro. Vai, primeiro. Agora, só mostrar aqui um pouquinho mais na câmera. O segundo. Terceiro. Agora o 4º. E o 5º. Ok. Então, dessa forma, você vai com firmeza e com mais rapidez encontrar o som que você deseja tirar do instrumento. E de forma saudável, sem pressão, sem nenhum tipo de sofrimento com aquela pressão que o vocal faz aqui, assim, né? Então deixa o sangue bem liberado, bem relaxado. Esse é o primeiro passo para tirar o som do instrumento. Segundo, como eu falei, o trombone ele tem 7 posições. Você busca fazer exercício sempre solfejando, cantando junto internamente as posições. Vanildo, eu queria que você mostrasse esse bemol, essa primeira nota, e com bem calmo fazer as posições. Você poder virar um pouco assim mais para lá, assim, ó. Só um pouquinho, para eles verem a posição, né? Cuidado só com os... Aí. Segunda posição. Respira. Quarta posição. Ok. Agora faz a 7ª. Já, né? Aí terminamos aqui. Então aí já fez. Eu pulei ali para economizar tempo, né? Agora a gente vai para o outro harmônico, que seria como se fosse num prédio, o segundo andar. O segundo andar do trombone, que é o Fá. É o segundo harmônico. Segunda posição, terceira posição. Ok, agora vamos para o terceiro andar. Aí assim por diante, até a 7ª, né? Agora o terceiro andar. Ok, faz a 5ª, por exemplo. Agora a 7ª. Certo. Aí, Vanildo, você pode mostrar, por favor, no trombone, os andares. Por exemplo, você faz si bemol, Fá, si bemol, Ré, Fá, bem lento assim, ó. Primeiro andar, segundo, terceiro, quarto.
vai embora, né? Depende da embocadura da pessoa. Mas aqui, esse eu estou falando assim, primeiro, segundo andar, terceiro andar, isso para esclarecer um pouco mais, né? Mas isso que nós chamamos de trombone são os harmônicos do instrumento, né? Então, cada nota que o Vanildo fez, assim, ela tem essas 7 posições. Então, por isso que eu digo que o trombone é pensado na horizontal e na vertical. Vanildo, vamos tocar uma escala para eles verem. Pode ser a escala de Fá maior. Agora vamos combinar essas posições. Sexta, vai. Não usar a chave ainda, usa sem chave primeiro. Sem a chave é o recurso aqui, né? Aí ele vai fazer dessa nota aqui mais uma oitava, ou seja, ele vai continuar a escala, vai ficar mais agudo. Toca assim. Certo. Então, aqui nós estamos combinando os harmônicos do trombone, tanto na horizontal como na vertical. Claro que vou pedir para o Vanildo mostrar para vocês nos lábios como ele se comporta no momento que ele está tocando o Fá no agudo, sem o trombone. Tenta tocar. Agora o Fá grave. É difícil porque você não tem o vocal para segurar, né? Então é difícil, não é fácil não. Agora toca o grave. Aqui os lábios estão completamente relaxados. Agora, o agudo. Agora toca o si bemol, mais ainda. Tá, é importante falar aqui para vocês, imagine um balão. Você sabe quando pega aquela boquinha do balão e estica? Quando você estica, faz o som mais agudo. Aí quando você relaxa, vai ficando mais grave. É mais ou menos isso que acontece com nossos lábios, assim. E é muito importante usar isso com uma camada forte de ar, porque senão você vai começar a pressionar o bocal aqui. Aí, às vezes, a pessoa, por essa razão, desiste de tocar o instrumento, porque ele começa a não ser uma coisa mais agradável. Então, é uma combinação de ar, muito ar, e essa elasticidade dos lábios. Isso é muito interessante para começar a pensar assim. Se vocês começarem a pensar assim, falando um pouco melhor, vocês vão começar a tocar o instrumento assim, bem mais rápido, de que ficar só soprando assim, aleatoriamente, sem essas informações que eu estou te falando agora, né? E agora eu queria falar para vocês sobre essa chave aqui, ó. Muitas pessoas dizem que recurso, recurso, trombone de chave, recurso. Eu não pensaria assim. Lembra no começo da aula, quando eu falei um pouco da história sobre o instrumento buzine, que ele era uma peça só? Então, o trombone, ele, se fosse colocar ele numa direção só, ele ia ficar com uns 6,5 metros. Ele é um cano direto, né? Então, só que como é que você vai trazer isso para a comodidade, para o seu corpo, para ficar cômodo? Então, nós temos ele como é hoje, com essas voltas aqui dentro, né? O movimento da vara e tudo mais. Eu vou pedir para o Vanildo tocar o Fá de novo. Isso aqui é o Fá. O braço do Vanildo, eu estico, põe lá no Fá de novo. Põe a sétima para eles verem.
Esse é o máximo que um trombonista faz, né? Daqui não tem mais como, a vara cai. Inclusive, Vanildo, você tira a vara para eles verem, ó, a vara cairia no chão. Porque o nosso braço não é tão longo assim. Então, a ideia é que o trombone ia embora. O braço ele vai até aqui, mas o instrumento vai embora. A vara ia embora. Mas como é que você vai tocar? Então, essa chave ela foi uma forma pensada de chamar essa posição para dentro, assim, para perto de você. Vanildo, toca para mim o Fá. Isso. Agora toca o Fá aqui dentro. Então, a partir daqui, ele vai ter mais espaço para mexer e de acordo com o tamanho do braço dele. Agora você toca Fá, um pouco mais rápido para a gente ter Fá, Mi, até o Dó. Então, ele vai ter até o Dó. Ok. Vou mostrar uma coisa interessante. Nesse instrumento aqui, nós temos duas chaves. Ele tem uma e eu tenho duas. O que acontece? No momento que ele não pode mais alargar a posição da vara dele, já entra o trombone baixo. E no momento que eu não posso mais também ir mais abaixo, temos o contrabaixo. Assim, nesse sentido, vamos ter a família. Claro que nesse trombone aqui, ele é tenor, o meu é baixo, ele tem mais facilidade de tocar o agudo com mais eficácia, mais brilhante. E já eu domino a parte do baixo. Isso é lógico, então aqui temos o trombone baixo para isso. E o diâmetro do trombone, você vai perceber que é um pouco mais gordo aqui, ó. Aqui dele é mais fino. A campana é maior, a dele é menor, né? A diferença é que eu tenho aqui dois rotores para eu poder ir mais para o grave ainda. Então, a ideia... Vanildo, toca de novo para mim o Fá, fora. E o Fá dentro. Ok, agora toca o Dó. Esse aqui é o segundo andar. Não, perdão, o Dó. Agora o Dó aqui. Ok, agora Vanildo faz um movimento assim para eles verem a diferença. Faz assim, Si bemol, Dó. Pó, 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 pó. Pá. De novo. Agora ele vai fazer com a chave. Olha a diferença. Então, é por isso que as pessoas chamam isso de recurso, mas isso, na verdade, é a facilidade que tem. A chave nos traz essas posições um pouco mais cômodas. Então, ele pode fazer escalas aqui dentro, tocar várias melodias que, sem a chave, talvez nós encontraríamos mais dificuldade, por isso vai e vem do braço, né? E aqui não, aqui tem mais cômodo para fazer. Então, agora, com essas informações que nós fizemos sobre a embocadura, a forma de soprar, de começar, né? A vibração correta, a pressão correta e um pouco mais da estrutura do instrumento e das chaves e como funciona, então você agora tem uma visão mais completa do instrumento para poder começar. Nesse momento a gente encerra essa primeira aula. Espero te encontrar na segunda aula. Abraço.